Da graça de Deus, que vocês estejam reinando em vida, em perfeita vitória, desfrutando do amor e do cuidado do Pai. Eu quero falar nesse tema sobre uma boa consciência. Uma boa consciência diante de Deus. Queridos, como é bom você colocar a sua cabeça no travesseiro, dormir, acordar em paz, sabe? Entender o propósito de Deus, compreender o amor de Deus na tua vida. Ter uma boa consciência é fundamental para estarmos desfrutando desta graça de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo falou em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 9, no versículo 1. Olha lá. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me em testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando testemunho à minha consciência, mas a minha consciência não dá testemunho em mim, na minha pessoa, nas minhas forças, na minha capacidade. A minha consciência dá bom testemunho no Espírito Santo de Deus, no Espírito do Eterno, direcionado pelo Eterno, com a sabedoria do Eterno, com a direção de Deus. A tua consciência deve dar um bom testemunho. E quando a tua consciência dá esse bom testemunho, você está em paz com o Senhor. Você se sente realizado, satisfeito. Você não se sente naquele dever, naquela obrigação de ter que estar provando nada para ninguém, porque todas as coisas são puros para os puros. Você está guardado nesse amor de Deus. Ontem eu tive uma notícia, uma pessoa chegou até a mim comentando algumas situações. Porque o ministério que você fez parte há muitos anos, eles estão lá falando mal de você. Falando mal de você, que você apresentou essa doutrina para eles, e eles não aceitaram, e aí você se rebelou, e aí você saiu daquela igreja e arrebanhou, né? Só falta me chamar, não, é o diabo saiu da igreja, arrebanhou a terça parte dos anjos. Eu falei, nossa, ainda lembram de mim? Faz tanto tempo, não foram curados ainda? Meu Deus, mais de 10 anos atrás, ainda estão falando de mim. É sim, você é tema de alguns sermões lá. Eu digo, meu Deus, eu comentei com a minha esposa disse, esperar o quê dessas pessoas? Não, é engraçado que quando te vê na rua, faz de conta que tá tudo bem, que é águas passadas. Oi, paz do Senhor, oi, graça e paz. Mas no fundo estão amargurados de espírito, sabe? Guardam ainda rancor, estão adoecidos, abençoados. Por quê? Porque 10 anos depois, Elcio é lembrado lá para a comunidade deles. Porque era assim, era obreiro nosso, a gente abraçou, a gente beijou, a gente ajudou, mas aí ele se rebelou, saiu e abriu uma igreja. Nós não aceitamos a doutrina dele, agora ele está aí, vivendo aquilo que a gente sabe que Deus não aprova, debaixo de rebeldia e debaixo da maldição. Olha para a minha consciência. Olha para a minha consciência mediante esta palavra. Estou com a consciência pura diante de Deus. A minha consciência dá testemunho no Espírito. Estou em paz com Deus. Assim somos todos nós em graça, abençoados. Eu sei que todos vocês já passaram por isso. De onde você saiu, o ministério que você abriu mão, o cargo ministerial que você descartou, as propostas, como eu recebi de ser assalariado pelo sistema para representar um sistema legalista. Eu abri mão de tudo isso e não tenho nenhum tipo de arrependimento. Não tenho mágoa dessas pessoas, conservo o amor, porque o amor tem que ser um amor genuíno, o amor ágape, o amor de Deus. Mas eu sei que essas pessoas, infelizmente, são hipócritas, porque quando te vê, ainda fala contigo, ainda dá uma risadinha de canto de boca, né? Mas no fundo, tem os corações amargurados. Por quê? Porque estão privados dessa graça. E quem está privado desta graça vai ter o que no coração? A Bíblia diz, o Evangelho diz, Cristo falou que a boca fala o que o coração está cheio. Cadê os frutos do Espírito? Os frutos do Espírito é isso que está no teu coração, está na tua mente. Então, se essas pessoas andam falando isso, guardando ressentimento, mágoa e contaminando aquelas pessoas que chegaram, que nem nos conhecem, que chegaram depois, só para terem o prazer de quando você passar na rua dizer, aí, ó, é aquele ali que eu falei, foi aquela pessoa ali que eu disse que era isso, que era aquilo, mas nos abandonou. Mas é claro que eles só contam a versão deles, né, abençoado?
Porque o sistema religioso é assim. Você saiu por alguma situação ou você não quis mesmo ficar naquela mentira, naquele engano, teve algum problema pessoal, não sei, mas quando você se afasta, o líder é sempre o perfeito. O líder está sempre certo. E o errado é quem saiu, é a ovelha negra da família. Queridos, em graça não é assim. Em graça não é assim, tá bom? Nós temos experiências, quantos irmãos nossos que se reuniam aqui conosco, em Lauro de Freitas, e saíram, não quiseram mais continuar se reunindo conosco, tal. Cada um foi viver o seu caminho. Olha a minha cara de preocupado. Eu vou ficar falando dessas pessoas, falando mal dessas pessoas. Quando pergunto para essas pessoas, eu digo, parece que perdeu o desejo de congregar, de estar conosco. Porque não houve nada, não tem nenhum tipo de problema. E eu também não vou sair detonando os meus irmãos. Fulano não está congregando conosco, não se reúne mais em graça, é porque se desviou, é porque disso, é porque daquilo. Eu não vou falar disso para quê? Quem pode se desviar de Deus? Algumas pessoas naturalmente se esfriam, entram em uma zona ali de conforto. E quando eu falo zona de conforto, não é porque não estão se reunindo em graça. É porque deixam de ouvir as mensagens em graça, deixam naturalmente de estudar a palavra e acaba se esfriando. E é normal, uma vez que você não está se envolvendo, você se esfria. Mas eu continuo o mesmo relacionamento. Quantas pessoas saíram do nosso meio e há muito tempo que eu não os vejo, mas quando a gente se fala pelo telefone, quando a gente se vê eventualmente, eu cumprimento. Graça e paz. Eu sei que eles receberam a palavra da graça. Mas não quiseram continuar andando junto, não quiseram se reunir, não estão aqui na plataforma acompanhando as mensagens. E daí? Eu vou fazer o quê? Eu vou sair caluniando essas pessoas? Saíram por que disso? Porque se rebelou contra a minha pessoa. Não, abençoados. Cada um vive a sua vida. Eu vou ter o quê para oferecer a essas pessoas? A não ser, exceto, com exceções, aqueles que às vezes chegaram no nosso meio, mas vieram cheio de ranço do sistema, porque eram pastores, eram obreiros, e aí chegaram na graça, e aí começaram a exigir, porque eu quero um cargo, porque eu quero uma posição aí de destaque, Eu tive pessoas desse tipo no nosso meio. Teve uma certa pessoa mesmo que disse assim, não ia ficar conosco, porque ela era missionária no sistema, e na graça ela não ia ter espaço. Eu falei, bom, espaço como? Não, espaço você tem, agora... Você não pode trazer o ranço do sistema, porque você era missionário lá no sistema, pregava em congressos do sistema, trazer essas coisas para o campo da graça de Deus. Até porque eu tive que abrir mão de tudo isso, eu tive que lançar isso tudo fora. Então, se eu lancei fora e comecei um trabalho enxuto em graça, e Deus me deu esta graça para estar conduzindo algumas pessoas, nesse sentido, orientando na palavra, porque não sou eu que edifico, é Ele que edifica, então também não vou permitir que outras pessoas venham, porque eram pastores no sistema, porque eram líderes no sistema, venham contaminar, inchar um povo que está vivendo a plenitude da graça de Deus. Paulo disse que um pouquinho de fermento estraga toda a massa, leveda toda a massa. Então, algumas pessoas não permaneceram conosco, não permanecem conosco, porque têm vontade de ter um cargo de destaque, ser reconhecido por homens, e aí acaba que não encontram no campo da graça, porque a gente não sai. Eu vou consagrar o irmão porque o irmão era pastor do sistema, então aqui na graça eu vou separar e consagrar ele para ele ser um líder aqui. Não faz sentido, não tem isso. Teve um abençoado que até pregava conosco, ele dizia assim, assim, saiu, né, e o comentário foi, eu não vou ser escada para Elcio subir, eu mesmo vou abrir o meu ministério. Vá, fique em paz. Ninguém aqui está chamando ninguém para abrir ministério, para... Abençoados. Olha o perfil dos mensageiros do Evangelho da Graça. Nós somos desprendidos disso, sabe? Não existe esse apego, esse apelo, não. Quando nós falamos, abençoado, de organização, de conduta, tal, é uma questão em prol do Evangelho, do avanço do Evangelho. Mas não é essa coisa de individualismo, você é proibido, não, somos livres. Eu costumo sempre falar aqui nas nossas reuniões, queridos, vocês não podem pensar que a graça de Deus, o ministério do Espírito, do entendimento, é como no sistema religioso, que o pastor ficava colocando cabresto.
imputando regras, colocando doutrina. Agora, bem verdade, a gente percebe que muitas pessoas em graça sentem tanta falta disso, que pelo fato de não ter essa opressão, essa manipulação, esse domínio de homem, as pessoas acabam banalizando a graça de Deus. Esta é a palavra. As pessoas acabam anulando em suas vidas a graça de Deus. Por quê? Porque não tem uma obrigação, não tem uma cobrança pastoral, coisa que no sistema nós tínhamos. Então, como não temos isso em graça, as pessoas acabam misturando as coisas. Libertinagem ou liberdade com libertinagem. Liberdade em Cristo é uma coisa, licenciosidade da carne é outra coisa. Querido, cuidado com esta graça barata, tá? Cuidado com esta graça permissiva. Esta graça pode tudo, esta graça de qualquer jeito. Não, tudo é lícito, nem tudo convém. Eu não vou usar da minha liberdade para estar dando ocasião à carne, abençoados. Não é assim que a banda toca. Nós estamos livres de homens dominadores, religiosos, perturbadores, enganadores, mas nós não estamos livres do eterno. Deus está no controle de todas as coisas, Deus nos sonda, Deus nos conhece. Será que você tem, de fato, a tua consciência tem estado pura diante de Deus? Tem dado bom testemunho diante do Espírito, do Eterno? Porque lá, quando nós éramos do sistema religioso, a gente tapeava os líderes ali, bababá, BBB, e achávamos que porque... Não, é porque a liderança não enxergava, não via, não percebia, estava tudo muito bem. Mas na graça de Deus, já que não existe homens manipulando, doutrinando, eu vivo a minha vidinha, lá vão ter. Não, você tem um Deus que você deve responsabilidade, que você deve temor, que você deve honra. Você tem um Deus que cuida de você. Olha o que você anda semeando. Queira viver reinando em vida e em perfeita vitória. Você pode até confessar, eu quero comer o melhor desta terra, eu quero desfrutar do dom da graça de Deus. Eu quero estar reinando em vida, eu quero estar feliz, Mas tem feito por onde? Porque não é para você fazer para se salvar, que ninguém faz alguma coisa para ser salvo. Mas eu me refiro às colheitas da vida. Eu me refiro à consciência pura, mediante o conhecimento da graça de Deus. Você tem se esforçado para estar honrando o teu Deus? Ou você tem banalizado o Evangelho? Muitas pessoas têm, infelizmente, ultrajado o espírito, o entendimento da graça de Deus. Paulo disse: a minha consciência, ela dá bom testemunho diante de Deus pelo Espírito Santo. Então, quando você tem essa consciência pura, não importa o que estão falando de você, não importa se estão caluniando, deixa lá. A tua consciência está em paz com Deus. Olha também o que o próprio Paulo falou em Romanos, capítulo 1, versículo 9 agora. Porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de que incessantemente faço menção de vós. Deus a quem eu sirvo no meu espírito. O meu espírito, no meu entendimento, na minha consciência. A quem eu sirvo no meu entendimento, no meu espírito. Então esse é o sentimento. Jesus disse para a mulher samaritana que o Pai procurava os verdadeiros adoradores que adorassem, que o adoravam, ou queriam adorar em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores que adoram com entendimento na verdade. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. Então, quando a tua mente, quando o teu espírito está voltado para Deus, quando você de fato serve a Deus no teu espírito, você não estará preocupado com o que vão falar de você. Muitas pessoas que saíram do sistema e hoje estão recebendo a palavra da graça, são ofendidos. Quantas pessoas entram em contato comigo? Meu ex-pastor não fala comigo, minha família está me caluniando, dentro da minha própria casa se levantaram adversários. Fique em paz.
Como é que está a tua consciência diante de Deus? Como é que está a tua alma? Está em paz com Deus? Pronto. Não tente convencer ninguém, não tente confrontar ninguém, não vá debater, brigar com ninguém. Viva você o evangelho do Cristo ressuscitado. A palavra que te libertou de todo engano, que te escravizou durante tempo. Esta palavra que é digna de toda aceitação. Esta palavra, como disse a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, queridos, quando esta palavra está cortando em você, ministrando no teu homem interior, trazendo clareza, entendimento, iluminando os teus olhos, porque esta palavra, ela te despertou dentre os mortos. Como disse Paulo aos Efésios, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Esta palavra te ressuscitou, abençoado. Esta palavra te trouxe vida. Quantas pessoas estavam mortas no sistema? Todos os dias faziam as mesmas coisas. E não ia para lugar nenhum. Só trazia, fadiga para a alma. Aí a palavra de Deus vem, a graça vem, te revigora, te regenera, te fortalece. Você foi gerado novamente pela palavra, lavado por esta palavra, santificado por esta palavra, purificado, restaurado por esta palavra. Houve uma metanoia, uma transformação na tua consciência, na tua mente. Foi arrancado de você o medo do diabo, medo de um Deus carrasco, medo de um devorador, medo de um demônio, medo disso, medo daquilo. E você passou a temer a Deus. Você passou a prestar um culto racional, inteligível, com consciência ao eterno. Isto a graça de Deus fez na tua vida. E agora? Você vai ficar preocupado com A mais B? Tentar convencer? Eu conheço algumas pessoas que entraram pelo campo do ateísmo. E pessoas essas que estavam em graça. E diziam assim, eu fui pregar graça, mas não sei quem não aceitou, minha mãe não aceitou, minha irmã não aceitou, estão agora dizendo que eu sou desviado, eu não quero conta com essa graça de vocês, não. Lá ele agora é ateu. Uau! Olha as mentes dessas pessoas. Pessoas que estão se denominando ateísta porque encontraram contradições bíblicas. Porque a Bíblia é uma cópia de livros antigos, dos babilônicos e não sei o quê. Meu Deus, onde está a vossa fé? Vocês estão presos à história. A Bíblia nós lemos para obter algumas informações. Querido, Deus é espírito e vida, Ele ministra em nós. Nós temos algumas características, algumas direções, algumas questões que nós aprendemos na Bíblia acerca de Deus, mas não é para você ficar fixado, preso à letra, onde nós sabemos sim que houve manipulações. Quantas Bíblias, quantos livros sagrados há no mundo? Quantas Bíblias de versões diferentes? Tem Bíblia de 88 livros, tem Bíblia de 73 livros, tem Bíblia de 66 livros, tem Bíblia de 90 livros, livros que não foram colocados nessa escritura que nós temos, que foram colocados em outras, que eles leem e dizem que lá contém a verdade, livros que estão colocados aqui nessa Bíblia, que eu não sei por que colocaram a carta de Cantares de Salomão aqui, não sei para que colocaram Apocalipse aqui, que não serve para você, era para a igreja lá da Ásia Menor. Então, tantas questões que estão na Bíblia que não se aplicam a mim e a você, e você vai dizer que se denomina hoje ateu, porque tem muita contradição bíblica. Eu não dependo da Bíblia para crer no meu Criador, para entender que eu pertenço ao Eterno. A gente lê para explicar algumas questões, porque esta mesma Bíblia é que tem manipulado e escravizado milhões de filhos de Deus. E é necessário usarmos ela, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, para explicar assuntos para essas pessoas que estão
adorando um livro, achando que aqui são verdades inquestionáveis, mas não entendem que tem muita palavra adulterada, porque não foi Deus que formatou a Bíblia. Deus inspirou os antigos, eles escreviam lá nos pergaminhos, os papiros, nos couros de animais, em pedras, mas quando foi montada, canonizada, isso não foi coisa de Deus, abençoa, foi coisa de homem. Entrou tanta coisa que não era para estar aí, foi tirada tanta coisa que não era para ser tirada. E aí? Mas nós vemos hoje os religiosos apegados aos versículos fora de contexto bíblico e dizendo que nós somos hereges, mas a nossa consciência dá bom testemunho diante de Deus. Eu não preciso de que alguém diga que a Bíblia tem muito erro, tem muita contradição. Nós sabemos, nós percebemos isso. Mas contém instruções, orientações, para que você venha deixar, sabe, esta tradição religiosa, bíblica, onde as pessoas se aprisionam e acreditam que tem que fazer, praticar. E quando nós usamos esta mesma tradição bíblica, religiosa, para falar para essas pessoas, bom, já que vocês estão dizendo que tem que fazer isso porque está na Bíblia, vocês também têm que fazer isso porque também está na Bíblia. Se eu tenho que dar o dízimo porque está na Bíblia, você tem que ser circuncidado porque está na Bíblia. E agora? Se você tem que guardar o sábado porque está na Bíblia, se a sua filha casar e não for virgem, você tem que apedrejar porque também está na Bíblia. E agora? Entendeu, abençoado? Se eu tenho que comer a Páscoa, que não é Santa Ceia, porque está na Bíblia, e agora? O que é que eu vou fazer? A circuncisão. Sacrifício de animais. Jesus de Nazaré, sabia? Quando foi circuncidado, os pais tiveram que oferecer um casal de pomba, um casal de rolinhas de animais, porque também está na Bíblia. E agora? Viu, abençoados? Então, que haja graça sobre a sua vida, que o Eterno esteja iluminando a cada dia a tua caminhada. Nós lemos a Bíblia, porque nós não vamos aqui pregar livro de receita, nós não vamos pregar aqui palavra de autoajuda, vamos usar a própria Escritura, porque a Bíblia, essa Escritura, foi que nos escravizou por causa da manipulação dos homens. Então nós vamos nos utilizar desta mesma palavra, desta mesma Escritura, para levar hoje libertação à mente das pessoas. Mas o importante é que a tua consciência esteja pura diante de Deus. As leis do Espírito de vida em Cristo, as leis morais de Deus estão no teu subconsciente, está no teu coração. Você não precisa de uma Bíblia para dizer não matarás, você tem consciência que não deve matar. Você não precisa de uma letra dizendo, de um texto dizendo não roubarás, você sabe que não deve roubar, pegar o que é dos outros. Você não precisa de um texto bíblico dizendo não cobiçarás, você sabe que é errado cobiçar o que é dos outros. Vai à luta, conquista o seu. Você não precisa de uma Bíblia dizendo é errado adulterar, trair a esposa. Você sabe que você não deve ser infiel, trair sua esposa, seu esposo. Se não está dando certo, procura viver a sua vida, mas não esteja enganando, não esteja mentindo. Precisa de um texto bíblico ensinando isso? Não. Você tem na sua consciência o que agrada a Deus. Você não precisa ler um texto bíblico. Você sabe. E se você é um filho de Deus, então, o Espírito aí ministra no teu espírito, no teu entendimento. Você sabe que não deve fazer aquilo que não agrada o coração do Pai. Não estou pregando aqui santidade na carne, como se ninguém errasse. Erramos, mas logo a nossa consciência dá bom testemunho diante de Deus. Amém, abençoados? Fique com essa reflexão. Graça e paz, graça eterna. Obrigado a vocês aí nos comentários. Compartilhe à vontade. Quem não é inscrito, se inscreva aí. E vamos que vamos, crescendo no entendimento da graça de Deus.